Oi, gente, espiritualista Natanael. Hoje eu venho falar sobre algo que está me incomodando muito. Sobre a destilação de ódio das pessoas por causa de um partido político. Sobre a discussão de pessoas e as ofensas mandadas por pessoas que, infelizmente, elas estão permitindo que a política se torne uma idolatria e elas não estão percebendo. Olha, eu vou dar um recado para algumas pessoas. Se a carapuça servir, o problema é seu. Eu vou falar uma coisa. Tem pessoas, as pessoas que ai, desculpa, mas eu tenho que falar. Eu vi coisas de pessoas falando assim: as pessoas são burras, as pessoas são idiotas, as pessoas são ridículas. Olha só os comentários. Tem pessoas que sinceramente é mesmo, né? Mas não por causa de política. Agora eu vou dar um recado para algumas pessoas que estão falando isso sobre as pessoas que têm uma crença e uma opinião política diferente delas. Você parou para pensar se essas pessoas, elas não nasceram em berço de ouro igual você nasceu? Essas pessoas, elas não tiveram a mesma oportunidade de vida que vocês tiveram. Como que você vai chamar uma pessoa de burra por ela estar passando algo que você nunca experimentou e nunca passou? Por você ter uma vida tão perfeita aos olhos financeiros, só que você não para pensar que outras pessoas não têm a mesma vida que você. Que outras pessoas, porque gostam... Desculpa, eu vou falar. Porque gosta de Lula, significa que essas pessoas são burras por isso? Não, tá errado. Você tem que respeitar. E eu não vou entrar na junção e na coisa do respeito, Ai, gente, eu tô tomando cuidado com o que eu falo, porque o YouTube e o Instagram, eles moderam, aí eles não lançam vídeo. Só que assim, eu não vou entrar nessa modalidade, nessa situação de falar assim, ai, você está num país democrático, que é mentira. Não existe mais democracia nesse país, tá? Não existe mais democracia nenhuma. Pelo contrário, existe desrespeito, intolerância, existe uma questão de idolatria política, que agora não é só... Os evangélicos me perdoem, mas vocês falam tanto sobre idolatria contra os católicos, porque eu não idolatro nada, tá? A minha idolatria é somente com Deus e acabou. Se você não me conhece, não sabe o que é espiritismo, você tem que aprender primeiro, para você saber o que é uma idolatria. E essas pessoas vivem idolatrando um ser, que é um ser humano extremamente falho, difícil. Uma pessoa que tem uma questão, e assim, claramente uma psicopatia terrível. Me desculpe, mas eu sou obrigada a falar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não gosto do Lula e não gosto do Bolsonaro. Não gosto de nenhum dos dois. Isso é minha opinião política. Se você não gosta da minha opinião política, guarda pra você. Tá? Eu estou falando no meu vídeo, no meu canal, na minha plataforma. Se você não gostou, suma. É só sair e não me assistir. Tá? Outra coisa que eu quero que vocês entendam. Pare de criticar e de falar das pessoas dessa forma. De falar que as pessoas, elas são burras porque elas têm um partido político diferente do seu. Seja ser humano. Não seja só um ser.
repetindo novamente, se você teve a oportunidade de vida, de ter a vida financeira que você tem agora, de ter a situação de vida que você tem agora, não é todo mundo que teve a mesma oportunidade que você. Então não julgue o sentimento, não julgue o porquê essas pessoas gostam, porque alguma coisa boa houve para essas pessoas terem esse voto. Se você não experimentou algo de bom, ou algo por esse candidato, significa que você com certeza não está na linha da pobreza. E nunca foi. Porque quem é pobre sabe o que passa e o que falta na mesa. Eu não estou falando por mim, eu estou falando em defesa de pessoas, tá? Porque eu não vou votar em nenhum dos dois. Porque pra mim, o meu voto, ele é muito precioso. Muito. Pra votar em qualquer um desses dois bichos. Só que pra mim, eu não vou falar contra alguém que vote a favor do Bolsonaro e nem a favor de Lula. Porque quem sou eu pra falar se a pessoa está certa ou errada? Agora, só porque você tem uma idolatria sobre um ser que é um ridículo, não significa que você tenha que destruir os sonhos ou destruir alguma coisa que a pessoa criou sobre aquela pessoa, sobre aquele candidato, porque ela teve algo que foi bom, senão ela não ia estar votando. Ela não ia estar votando. Infelizmente, pro Lula, as pessoas que não gostam dele são pessoas que, graças a Deus, têm um poder aquisitivo melhor. São pessoas que têm uma capacidade emocional, uma capacidade financeira, uma capacidade intelectual melhor, porque elas tiveram mais possibilidade financeira de estudar, tiveram heranças, herdaram coisas, estão bem emocionalmente e financeiramente, porque já nasceu com um berço legal. Então você não teve a experiência que muitas pessoas tiveram em passar ou estão passando fome, tá? Se você não tem essa experiência, se você não tem essa noção de que pessoas estão passando fome, isso não é mentira. Isso não é mentira. Pessoas estão passando fome. Ninguém imagina o que é isso. Ninguém sabe o que é isso. Eu vou ser bem honesto pra vocês em uma coisa assim como a minha vida. Quando eu saí da minha casa, da minha família, primeiramente porque a questão da sexualidade. Nunca falei sobre isso. E eu passei muita dificuldade e eu sei o que foi isso. Isso há muitos anos atrás. Ainda mais naquele tempo que as coisas eram muito mais difíceis. Então, assim, algumas coisas eu sei o que essas pessoas estão passando. Se você nunca teve esse desprazer ou privilégio de aprender em passar por isso, então você não julgue as outras pessoas. Fiquem com Deus, gente. É só um recado.